Amém. Senhor Deus e eterno Pai, eu quero colocar neste momento o teu servo, o pastor Sérgio, que vai ministrar, e que a palavra que sair dos seus lábios possa adentrar nos nossos corações. Pai, ore e abençoa a vida dele em nome de Cristo, e toda a igreja confirma dizendo amém. Boa noite, igreja, a paz do Senhor. Amém, Jesus. Pode sentar, glória a Deus. Vamos fazer a leitura sentados. Glória a Deus. Estamos seguindo um domingos proféticos, falando sobre os livros, na verdade, o livro do Apocalipse, né? Algumas mensagens extraídas do livro do Apocalipse. E, na verdade, são noites de revelação. Apocalipse quer dizer revelação. E nós vamos ouvir mais uma vez, né, o que o Senhor tem para falar conosco, o que o Senhor tem para ministrar. E você que trouxe a sua espada, abra no livro do Apocalipse. Livro do Apocalipse, capítulo 6. Ficou estreito para o pregador aqui, né? Glória a Deus. Livro do Apocalipse, capítulo 6, verso 1 a 8. Aquele que não tem a Bíblia, auxilie alguém que está sem Bíblia. Todos acharam? Digam amém. Amém. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Segundo selo. Quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo vermelho, e ao qual o seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também foi-lhe dada uma grande espada. Terceiro selo. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi, e eis que um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão, e ouvi como de uma voz no meio dos 4 seres viventes dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quarto selo. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo, vem. Eu olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. E o inferno estava seguindo, e foi-lhe dado autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada pela fome e com a mortandade, e por meio das feras da terra. Amém? Glória a Deus.
Então nós lemos o livro de Apocalipse, capítulo 6, verso 1 ao verso 8. E o tema da mensagem hoje está bem claro, é o versículo que nós lemos. São os 4 cavaleiros do Apocalipse. São os 4 conhecidos, velhos conhecidos cavaleiros do Apocalipse. É a abertura do primeiro selo. E antes de ministrar a palavra, é bom sempre lembrar que a Bíblia foi escrita em 3 línguas: hebraico, aramaico e grego. E ela foi escrita também em 3 linguagens: alegórica, figurativa e literária. Em especial, o livro de Apocalipse, ela é cheia de figuras. E elas são interpretadas, usadas a hermenêutica bíblica, através das figuras, através dos sinais. Por exemplo, dragão, escorpião, espada, besta, fera. Tudo isso são figuras, são representações. E João se vê agora numa situação difícil, por quê? Porque ele foi arrebatado até os céus, diante do trono. E ele vê um livro selado, com 7 selos. Ele olha aquele grande livro, mas ele olha para os lados, ao redor daquele lugar onde ele estava, e não havia ninguém digno de abrir aquele livro. Ora, ninguém no céu, ninguém na terra, ninguém debaixo da terra tinha o poder, a autoridade ou a dignidade de abrir aqueles selos. Onde estava Deus então? Se ele é o único digno de abrir os 7 selos, então João chora. Ele fica desconsolado, ele começa a chorar, porque ele viu que não tinha ninguém digno de abrir os selos. Mas um dos anciões chega a ele e diz: João, não chores, não precisa chorar. Olhe para aquela direção, olhe para a direção do trono. E João, quando ele diz, ele olha, ele vê um cordeiro como sido morto. E um dos anciões disse: olha, eis aí o Cordeiro de Deus, ele é digno de abrir os 7 selos. Não chores mais, eis aí o Cordeiro que foi morto, mas eis que vive para todo sempre. Ele é digno de abrir os 7 selos. E João diz que olhou e disse: eis que vi um Cordeiro como sido morto. Ele viu as marcas da morte em Jesus. A marca que a humanidade deixou deste homem, e este homem agora estava glorificado, ascendeu-se aos céus, tomou o lugar do seu trono. Essas marcas são eternas, essas marcas são profundas, são marcas do amor de Deus para com a humanidade, são as marcas de Deus para com o seu amor, é a prova do amor de Deus para com o mundo. É a prova da misericórdia de Deus para com o mundo. É a prova do amor de Deus para com o pecador. É por causa dele que estamos aqui, por causa dessas marcas, por causa da morte do Cordeiro. Mas o ancião diz: não chore, João, ele foi morto, mas eis que vive para todo sempre, e ele é digno de abrir os 7 selos. Aleluia, glória ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É a abertura dos 7 selos. São acontecimentos personificados em 4 cavalos.
Na cultura judaica, na cultura grega romana, o cavalo significa guerra, significa conquista, significa batalha, significa triunfo, significa vencer, significa exército, força. Então são fatos, são acontecimentos personificados, são formas figurativas do que vão acontecer daqui para frente, do que vão acontecer daqui por diante. Esses acontecimentos deu-se logo após o arrebatamento da igreja, que já está mais perto do que nós podemos imaginar. Jesus está às portas. E Salomão, inspirado, ele diz: ouça a voz do meu amado. O meu amado é semelhante ao filho do gamo e a gazela. O meu amado está entre as paredes, ele espia entre as janelas, ele espia entre as grades. Ouça a voz do meu amado, e ele me diz: levanta, amada minha, formosa minha, e vem. Os espirituais entendem que Salomão estava falando do arrebatamento da igreja. E Salomão diz: antes que refresque o dia e soma as nuvens, as sombras, volta, amado meu. E a sua igreja espera, bem? E esse é o desejo da igreja hoje: volta, amado meu. Bem, o cordeiro, ele está pronto para abrir os selos, e o primeiro selo que ele abre é o cavalo branco que entra em cena, e o seu cavaleiro que estava sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vencedor, saiu para vencer. Foi-lhe dado uma coroa. Que cavalo é este? Um cavalo branco. O seu cavaleiro estava com vestes brancas, tinha um arco na mão, e saiu para vencer. Algumas interpretações dizem que esse cavalo é Jesus. Algumas interpretações dizem que é a expansão do evangelho sobre este mundo. Mas ele é bem diferente do cavaleiro de Apocalipse capítulo 19, versículo 11, a qual João diz: eu vi os céus abertos, e eu vi um cavalo branco descendo dos céus, e o seu cavaleiro que estava descendo, ele tinha olhos como chama de fogo. E não era uma coroa só não, na sua cabeça havia várias coroas sobre sua cabeça. As suas vestes eram brancas, porém salpicadas de sangue. Havia um nome sobre essas coroas, a qual ninguém sabia, somente aquele que recebeu. E nas suas vestes estava escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é digno de abrir os 7 selos. É o cavaleiro que desce do céu com a igreja para batalhar sobre esta terra. Mas este cavalo aqui recebeu uma coroa. Ele foi eleito por alguém. Jesus, ele não foi eleito por ninguém, ele sempre foi rei, ele nasceu rei. Quando os magos foram perguntar para Herodes: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque ele sempre foi rei. Ninguém o coroou. Este aqui, alguém o coroou. Ele recebeu uma coroa, foi eleito. É um homem que Satanás usará para cumprir os seus propósitos. É um homem dominado pela força satânica, a qual nós conhecemos como anticristo. O anticristo já começa a reinar sobre a terra depois do arrebatamento da igreja. O livro de Tessalonicenses capítulo 5 versículo 3 diz:
que o Espírito Santo detém. Quando ele for arrebatado, quando a igreja for arrebatada, então ele será revelado, o filho da perdição. Este homem aqui começa agora a entrar em cena, é o grande governante, que receberá poder do grande dragão, que a Bíblia diz. Satanás personificado no grande dragão. No Velho Testamento, Satanás, ele é serpente. Agora, a antiga serpente, Satanás, o dragão. Por que ele era serpente, agora ele é dragão? Assim como o cordeiro agora é leão. Satanás se alimentou do pecado da humanidade, porque foi essa maldição que Jesus lançou, que Deus lançou no Éden: do pós comerá. Satanás, ele se fortalece com a iniquidade humana, ele se fortalece com o pecado do homem. Quando o homem pecou, ele abriu um portal e ele teve agora acesso ao jardim do Éden. E agora Satanás, um grande dragão, dá poder a um homem para governar sobre a humanidade. É um rei absoluto que vai governar com poder satânico sobre a face da terra. Antes de falar dos cavaleiros, eu quero passar algo à igreja, algo muito importante, que eu estive pesquisando, sobre o Dr. Jefferson, pastor, que quando ele estava se formando lá nos Estados Unidos, seu doutorado em teologia, e o seu último trabalho foi uma tese, que agora é um livro, o livro se chama Autoridade Espiritual Plena. E no seu livro, ele fala a respeito dos 4 cavaleiros do Apocalipse. E você sabe que a Bíblia, ela foi escrita em hebraico, aramaico e grego. A Bíblia não foi escrita no português e não no inglês. No Novo Testamento, inclusive o Apocalipse está no grego. Em especial os cavaleiros do Apocalipse, cavalo branco, cavalo preto, cavalo vermelho, está tranquilo. Mas quando chega no cavalo amarelo, e quem estuda a teologia e olha para a interpretação original no grego, sabe que o cavalo amarelo não é amarelo, é verde. A palavra original grega é chloros. E se você faça a sua própria pesquisa e olhe lá, é verde, ou uma cor esverdeada. Por que João Almeida então colocou cavalo amarelo? Foi uma interpretação aproximada, e a Bíblia sempre ela passa por revisão. Pode olhar algumas Bíblias, diz versão revisada, versão revisada. E esse Dr. Jefferson Neto, a sua tese, eu acho importante passar isso para você também fazer sua pesquisa e passar pela peneira e provar. A Bíblia diz para provarmos se todo espírito vem de Deus, não é? E ele faz a sua comparação, e as cores dos 4 cavaleiros do Apocalipse são exatamente as cores das bandeiras da Palestina. Eu até ia trazer algumas imagens aqui, mas eu fiquei meio receoso do que aconteceu agora há pouco. Mas a bandeira da Líbia, bandeira do Iraque, bandeira da Síria, do Afeganistão, Emirados Árabes, do Sudão, da Palestina e da Jordânia, e entre outras. As bandeiras são exatamente da mesma cor dos 4 cavaleiros do Apocalipse: branco, vermelho, preto e verde.
no original. E você sabe qual é a cor, né, da religião que predomina na Palestina? É a cor verde, é a cor do islamismo. Então essa é algo que eu queria passar à igreja. E você faça a sua própria pesquisa, busca lá no Google, Jefferson Neto, né? Cavalo verde ou amarelo, e faça sua pesquisa pessoalmente. E eu acho que não é coincidência, não é? É muita coisa para ser fantasia, para ser uma coincidência. Pois bem, este homem no cavalo branco, ele começa a reinar. E olha que ele é branco e traz uma impressão de paz. E na verdade é uma falsa paz. Não é a paz que Jesus dá e nem a paz que Jesus é, porque ele é o príncipe da paz. Ele disse: eu deixo-vos a paz e nem a vos dou como o mundo dá. Esta paz que esse cavaleiro traz, esse falso Cristo, é uma imitação barata de Jesus. Ele começa a reinar e ele vai trazer paz sobre a terra. Esta época será uma época de grande abundância, de grande prosperidade. O desemprego vai acabar. O salário mínimo vai ser um dos melhores. O salário vai ser um dos melhores. Os empregos serão os melhores. Aparentemente, a vida será boa, mas a Bíblia diz que quando disserem paz, virá repentina destruição. E a Bíblia diz que este homem, ele perseguirá o povo de Deus, aqueles que ficarem no arrebatamento, aqueles que não foram arrebatados, terão que encarar esse governo. Algumas pessoas, eles antecipam o arrebatamento da igreja, dizendo que a marca da besta já existe. Não existe não, irmão. Ah, mas irmão, eu vi o chip, é a marca da besta. Não é ainda, não é. Na verdade, o número 666 não é o número do diabo. O que Apocalipse diz? Aquele que tem sabedoria, calcule o número. E este número é o número de um homem. E o número é 666. Número de um homem. Não é do inferno, o número de um homem. Você sabe que o número 6 está relacionado com a humanidade. Os judeus, o antigo hebraico, eles usam nomes para somarem números. No antigo hebraico ele não existe vogais, não existe vogais, só consoantes. E essas consoantes são somadas. Essa ciência chama gimatria. Pesquise também, gimatria hebraica. E tem um livro chamado também Deus Fala Através da Matemática. Gimatria hebraica. Por isso que os rabinos, os fariseus, eles não gostaram quando colocaram aquela placa Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, porque diz que a soma daquelas palavras deu o nome de Deus, e eles não aceitaram aquilo. Eu vou falar alguma coisa para você aqui, você vai ficar assombrado. Pode ser eu ou alguém que está sentado aí, somar o seu número pode dar 666. Ah, pastor, eu vou trocar meu nome.
são soma de números. Eu vou mostrar aqui em Apocalipse, a marca da besta, né? Apocalipse capítulo 13, versículo 17. Por que ainda não é a marca da besta esse chip? Possivelmente ele vai usar essa tecnologia, mas não é. Jesus não arrebatou a igreja ainda, o anticristo não está reinando ainda. E isto tudo é para se tornar tudo receptível, bem aceitável. Porque quando chegar no dia as pessoas não vão estranhar. Ah, a pessoa recebeu um chip, recebeu a marca do diabo. Não, ainda não. Ainda não. Isso é uma tecnologia. Você lembra quando diziam que a televisão era do diabo? Um dia uma pessoa falou assim, perguntou para mim se a televisão era do diabo. Eu falei, ó, se ele for lá na Casa Bahia comprar, é dele. Você lembra quando os crentes falavam que a televisão era do diabo? A tecnologia que ele também vai usar. Redes sociais é uma tecnologia que ele vai usar. Seus dados que estão lá guardados é uma tecnologia que ele vai usar. Eu não vou entrar em detalhe porque o tempo é curto. Ele vai rastrear. Você sabe que o serviço de inteligência tem seus dados. Você acessou lá e sabe onde você está. Qualquer foto que você posta, eles têm a sua localização. Ele vai usar tecnologia, e essa tecnologia atual, que eu não sei se daqui para lá vai ser mais sofisticada ainda. Apocalipse capítulo 13, verso 17. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, tem que ter a marca, ou o nome, ou o número do seu nome. Tem que ter a marca, o nome, ou o número do seu nome, que é a soma do seu nome, que dá 666. E ninguém poderá comprar ou vender se não tiver esta marca, ou este número, ou o número do seu nome. Imagina uma pessoa ir no supermercado e não poder comprar. Tem dinheiro, mas não vai poder comprar, porque não aceitou a marca na mão direita ou na testa. Terá dinheiro, mas não terá acesso. Para comprar, para vender, para fazer negócio, tem que ter a marca da besta. Vai ter que ter uma aliança com este homem. Vai ter que ter uma aliança com Satanás. Eu não estou dizendo que ele vai usar o chip. Ele pode usar esse chip, é possível sim, mas não é ainda a marca da besta. Não é ainda. Ele não está reinando ainda. A Bíblia diz que o espírito do anticristo já reina. Falta só Jesus arrebatar a igreja. Assim ele vai manifestar. E aí vai ser obrigatório. Vai ser obrigatório. Que não é ainda. Que é opcional. Que está em fase de testes ainda. Vai ser opcional. Tem um chip aqui inventado que ele explode dentro da pessoa. Isso não serve. Não serve. Vai ser opcional. É opcional, vai ser obrigatório para você comprar, vender, comer. Olha o que ele vai usar. E eu acredito, assim como o Papa tentou unir a Palestina e Israel, assim eu acho que ele vai conseguir. Ele vai conseguir, porque ele veio trazer uma falsa paz. Talvez ele consiga, talvez seja esta aliança que Israel vai fazer com ele. Porque Israel vai pensar que é o Messias. Ele não vai falar que ele é filho do diabo. Ele não vai falar que é o próprio diabo. Quanto menos a pessoa acreditar que o diabo existe, que Deus existe, para ele, a Bíblia diz que ele vai blasfemar contra Deus.
Se eu disser que Deus não existe, eu estou blasfemando de Deus. Se eu disser que Jesus é uma grande besteira, eu estou blasfemando de Deus. Se eu disser que Deus é mentiroso, eu estou blasfemando contra Deus, blasfemando da sua obra, blasfemando contra o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que deu poder para falar grandes arrogâncias e grandes blasfêmias contra o Cordeiro. Este homem, ele reinará sobre a terra, mas ele vai resolver em partes o problema da terra, mas eu quero ver ele segurar as coisas que Deus vai mandar sobre o mundo. Eu quero ver ele controlar as 7 trombetas. Eu quero ver ele controlar as 7 taças da ira de Deus. Ele pode segurar a economia mundial, mas ele não pode segurar a mão de Deus sobre a terra. A Bíblia diz: quão insondáveis são teus juízos. Aleluia. Os juízos de Deus. Quem poderá livrar das mãos do Deus Todo-Poderoso, do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso? Abre-se o segundo selo, misericórdia a hora. Cavalo vermelho, fala de guerra, uma possível terceira guerra mundial. Cavalo vermelho. E saiu o cavalo vermelho, ao seu cavaleiro foi-lhe dada para tirar a paz da terra, para que os homens matassem uns aos outros. Parece que isso não está acontecendo hoje, né? Não que seja o cavalo vermelho. E também foi-lhe dada uma grande espada. Se hoje um mata o outro por causa de R$1, por causa de R$10, que olha feio para o outro, a pessoa aqui, ó, foi dada para que matassem os homens, matassem uns aos outros. A pessoa não vai ter paz nem de sair da porta de casa, ou nem da própria casa vai ter segurança. Hoje em dia a pessoa não tem segurança nem dentro da sua casa, os da própria família, não é? Infelizmente, a palavra do Senhor se cumprindo, pai contra filho, filho contra pai. Agora esse cavalo vermelho aqui é ser terrível, e uma grande espada foi dada na mão dele para tirar a paz da terra. Nossa, tem paz na terra? Tem. Por tudo que acontece, primeiramente nós que temos Jesus, temos a paz que o mundo não tem. Mas aí existem pessoas que não têm Jesus, que diz que ela tem uma vida boa, tranquila, talvez porque tem dinheiro, tem carro, né? Inclusive eu vi um noticiário, eu ia trazer um pedacinho de jornal aqui. Um outro ator da Globo morreu. Eu não sei se foi divulgado o que ele falou. Ele morreu de câncer. E no seu tratamento, foi em 2013, ele disse uma palavra: não se iluda. Um ator disse: sem Deus, não se iluda. A sua vida não será controlada por você, mas pelo Criador. E ele morreu de câncer, né? Um homem que, diante da morte, reconheceu que ele não era nada diante de Deus. Eu não sei se foi tarde ou se foi oportuno ele reconhecer aquela hora e ele aceitou Jesus, mas o que ele disse eu achei importante: não se iluda, sua vida não é controlada por você, é controlada pelo seu Criador, não é? E este cavaleiro, ou este fato, tirará a paz da terra. Vamos dizer, a terceira guerra mundial. Guerra mundial. Não é igual à Segunda Guerra Mundial. Hoje as guerras são nucleares, bacteriológicas, são bombas que lançadas provocam, são cancerígenas e matam pessoas aos poucos. Vai ser terrível essa guerra.
Elas não vão ser atingidas diretamente, mas indiretamente morrerão por causa do efeito químico, guerra química, né? Bomba química é terrível. Essa guerra como se diz? Não fugiu a palavra. Essa guerra atual, né? Essa guerra moderna que vai acontecer. Terceiro selo é aberto. Quando abriu o terceiro selo, vi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis que um cavalo preto, seu cavaleiro com uma balança na mão. E eu vi como uma voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Esse cavaleiro representa a fome. Você lendo aqui, você percebe-se que haverá fome, mas as pessoas não morrerão de fome ainda, porque foi ainda pedido, uma voz que saiu lá do meio dos anciões, provavelmente de Deus, assim como Deus falou para Satanás, quando foi tocar em Jó: não toque na sua vida. E Deus dá uma ordem para que não danifiques o vinho e o azeite. Vai ter fome, mas ainda vai ter alguma coisa para comer, não é? E o azeite e o vinho aqui representam o alimento mais essencial que o homem necessita. Se for levar para o espiritual, né, já é outra coisa também. Então ainda as pessoas não morrerão de fome, mas passarão por fome, por consequência da guerra. A guerra destruirá grande parte da terra. E onde vai produzir? Onde as pessoas terão o que comer e até o que beber. Tivemos racionamento de água, vai ter racionamento de comida. Você viu uma balança? 3 medidas de cevada por 1 denário e 1 medida de trigo por 1 denário. O denário corresponde ao salário de um agricultor daquela época. Vamos colocar aqui: um saco de feijão vai valer um salário mínimo. Isso vai ficar caro. Eu sei que vai ficar caro. O feijão já está caro, não está? Já vale ouro. A comida vai ser vai ter, né, racionamento não é só de água não, de comida também. Você viu na Venezuela, fazendo fila de madrugada, a gente acampando na porta do supermercado para conseguir alguma coisa, e quando chega lá é um saco de feijão, 3 quilos de arroz, e olhe lá, que é tudo controlado. Isso já está acontecendo lá. Fora os cachorros que estão comendo bicho agora, porque não tem o que comer, né? Coitado dos animais, né? Estão fazendo de tudo, né, para se manter vivo. Racionamento de comida. Isso vai atingir grandes e pequenos. Não adianta ter dinheiro que não vai, se não tiver a marca. E outra, vai ser tudo controlado. Isso aqui é a mão de Deus. Isso vai fugir do controle do anticristo, do grande governante, né? O poderoso eu sou. Vai fugir das mãos dele, vai fugir do controle dele. Ele não vai conseguir controlar isso. Deus estará colocando as suas mãos sobre a terra, colocando as mãos sobre o anticristo, né? E mostrando que o homem sem Deus não é nada. Esse sofrimento todo é para que a raça humana olhe para os céus e reconheça que sem Deus nós não somos nada. Ele é o Criador de todas as coisas e dependemos de Deus para tudo, para tudo. Ele que nos dá saúde, Ele que nos dá, né, fôlego de vida, Ele que te trouxe aqui.
Ele trouxe você aqui para ouvir essa palavra, para te dizer: sem mim você não é nada, sem Deus você não é nada, sem Jesus você não é nada. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai senão por mim. Entregue a sua vida a Cristo hoje. Andei full the same house. O arrebatamento está às portas, o anticristo está às portas. Arrependa-te hoje, arrependa-te, alma, hoje. Aleluia. Cavalo amarelo, que não é amarelo, cavalo verde. Pesquisa lá, verde, é a cor do islamismo. Cavalo verde. Vê o que o cavalo verde vai fazer. Nota-se que todo cavaleiro tem alguma coisa na mão. Eles não vêm de mão vazia. Eles vêm para tirar. Não é para acrescentar, não, é para tirar. Tirar a paz, tirar a vida. Esse aqui é terrível. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem. Todo cavalo, o ser vivente falava para João: vem, ó, presta atenção, olha lá, presta atenção no cavalo que vai sair agora, ó. Eu vou ler aqui segundo a interpretação original, né? Então, olheis que vi um cavalo amarelo. Se quiser falar a palavra chloros no grego, quer dizer verde. O seu cavaleiro, sendo este chamado morte, e o inferno estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada pela fome, com a mortandade e pelo meio das feras da terra. Agora sim, a morte, o inimigo mais terrível do homem, a morte. E eu volto a dizer, eu sempre digo aqui que a morte, ela sempre tem um lado bom. Ela não faz acepção de pessoas. É louvável esse lado da morte. Ela não faz acepção de pessoas. Ela não olha se a pessoa é rica, se ela é pobre, se é criança, se é adulto, se é negro, se é branco, se é amarelo, se é vermelho. Ela vem e leva mesmo. Chegou a hora, ela vem e leva mesmo. E esse cavalo morte, maior inimigo e mais temido do homem, a qual somente um pode vencer, e nós estamos seguros nele, naquele que venceu a morte. Olha que maravilha, um Deus que venceu a morte está vivo. Você está com ele. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Crês tu nisso? Você acredita? Recama, negue a sua devassia. Ele venceu a morte. Onde está a morte? A tua vitória. Onde está a morte? O teu agrilhão. O agrilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que venceu a morte. Aleluia. Esta morte vem, e agora sim as pessoas vão morrer de fome, porque ela vem com tudo. Deus deu autoridade, deu livre acesso. Faça agora a sua parte. E a morte vem e vem arrastando, vem ceifando, vem arrancando, vem tirando. Foi-lhe dada
autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada pela fome. Muitas pessoas morrerão de fome. Você vê que são acontecimentos seguintes, consecutivos, né? Vem o anticristo, depois vem a guerra, depois vem a fome, agora vem a morte. Aqui não suportarão, não é? Não suportarão a falta de alimento, a falta de água. Você pode ficar até sem comer, mas sem água, isso aqui não é nada ainda, viu? Comparado ao que vai acontecer. Tem ainda 7 taças, 7 trombetas, e misericórdia. Onde estará? Onde nós estaremos? Será? Onde estará a igreja? Lá na glória. O sol será, ele será ele será a nossa própria luz, o nosso próprio alimento, a nossa vida. Nós estaremos reinando com ele lá. Aqueles que foram fiel até o fim, aqueles que não negaram a Cristo, aqueles que não deixaram Jesus por qualquer coisa, aqueles que não tiveram vergonha de Deus, aqueles que não negaram a Cristo, aqueles que deixaram de buscar a Deus, aqueles que deixaram de servir a Deus, estarão sofrendo aqui na terra. Mas aqueles que foram fiéis até a morte, aqueles que foram fiéis, que carregaram a marca do Senhor, que tiveram coragem, que foram obedientes até o fim, a Bíblia diz: ser fiel até o fim, até a morte, dar-te-ei a coroa da vida eterna. Amém? A coroa da vida eterna. Não podemos imaginar o que é isso. Você vai chegar lá e vai falar: Senhor, o que é isso? Eu não sabia que era tão lindo assim. Não sabia. Me contaram, mas é mais do que aquilo que, né, passou pela minha mente. Não dá para imaginar o que você terá lá. Não vale a pena trocar o que nós temos. Nós já temos. Não vale a pena trocar por qualquer coisa aqui na terra. Não vale a pena trocar a sua salvação por nada neste mundo. Não troque aquilo que Jesus já te deu por aquilo que há de acontecer. Foi-lhe dada uma grande espada. Aqui esse cavalo, a espada representa, biblicamente, cavalo representa exército, guerra, espada, armamento, ou grande armamento bélico. Pois o pastor, ele associa o islamismo com o cavalo verde, mas pode acreditar que este cavalo virá para arrebentar, e ele veio para trazer morte pela fome e mortandade por meio das feras da terra. A morte vem, e a Bíblia diz que o inferno seguia. Aqueles que eram ceifados por eles eram engolidos pelo inferno. Possivelmente não tinham salvação. Porque existe um estado intermediário quando a pessoa morre sem Jesus, que é o Hades. E aquele que morre com Cristo, ele vai para o paraíso.
É um lugar intermediário até Jesus arrebatar a igreja. Então, a igreja é transportada para a Nova Jerusalém. E aquele que está no Hades, somente para o juízo. Lá ele vai encarar o trono branco. Vai encarar o juízo de Deus. Jesus não será mais advogado, mas juiz. E quem será o promotor? Quem será o advogado de defesa? Ninguém. Quem é como Deus? Quem é contra a verdade, senão a própria verdade? Como o Apocalipse diz, ele é justo, fiel e verdadeiro. Bem, neste cavaleiro você pode confiar. Neste cavaleiro branco de Apocalipse capítulo 13, verso 17, capítulo 19, verso 11, você pode confiar. É o verdadeiro cavaleiro que peleja pela igreja. E esses 4 cavaleiros que nós acabamos de ler aqui são acontecimentos que não estão longe. Assim que Jesus arrebatar a igreja, que pode ser hoje, qualquer momento. Qualquer momento. Não precisa acontecer mais nada para Jesus buscar a igreja. Não precisa. E ele vem buscar a sua igreja, a sua noiva, a sua escolhida. Nós somos corpo de Cristo. Faça parte do corpo de Cristo. Você que não recebeu a Cristo ainda, você ainda não recebeu Jesus como Salvador, você que está afastado dos caminhos de Deus, Jesus faz convite hoje e agora: vem e me segue. Vem e me segue. Você que não recebeu a Cristo, você que ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador, se tem alguém aqui por acaso que está afastado do caminho, eu não digo desviado, mas afastado do caminho do Senhor, e quer voltar, e quer fazer essa aliança com Deus, vem aqui na frente, nós vamos orar por você.